que estamos vivendo numa época em que as pessoas estão com fobia das emoções? Vamos refletir. Nos últimos tempos, o que mais se ouve falar é do aumento dos casos de depressão, de ansiedade, a prescrição por medicamentos para tratar transtornos de ansiedade, toque, depressão, a prescrição de benzodiazepínicos todos os anos cresce. Cresce e nós temos que refletir. Será que é só a qualidade de vida, o estilo de vida das pessoas, esse ritmo frenético, alimentação, falta de atividade física, a própria evolução do contexto do trabalho, das relações? Será que as doenças é que estão avançando? Será que é tudo isso em conjunto? Ou será que nós também, diante dessa evolução, de tudo isso que vem mudando, será que nós estamos um pouquinho intolerantes para aceitar e lidar com as nossas emoções? Será que nós não estamos crescendo e ensinando também as nossas crianças a rejeitar as suas emoções, a não lidar com essas emoções? Eu estou aqui querendo propor uma reflexão e que a gente possa entender junto que a raiva, a tristeza também fazem parte dos nossos sentimentos, que nós precisamos entender que o estado de alerta, ele faz parte do nosso autocuidado, da nossa autoproteção, do sistema do nosso cérebro de nos resguardar do perigo. Então, precisamos aprender a absorver emoções negativas também. Entender o que essas emoções estão querendo nos dizer, respeitar o nosso momento, respeitar as nossas vivências, respeitar aquilo que estamos sentindo acerca de uma determinada situação, de um determinado evento. E principalmente entendermos por que estamos sentindo isso, validarmos a nossa emoção, o nosso sentimento e a partir de então trabalhar essa emoção para que ela não se torne adoecimento. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas têm tentado se livrar desses sentimentos ruins, antes mesmo de absorverem essa emoção de um determinado evento, antes mesmo de entenderem a situação, aquilo que estão vivenciando, já querem se livrar, se libertar logo, como se não pudessem estar sentindo aquilo, não devessem estar sentindo aquilo. É como se a todo momento a gente tivesse obrigação de estar bem, obrigação de estar feliz, rindo. E quando alguém pergunta, oi, tudo bem? Você tem que falar tudo bem. Não está bem. E não está bem por quê? Não está bem porque morreu alguém. Não está bem porque houve uma separação. Não está bem porque ficou desempregado. Não está bem porque teve uma frustração, uma perda, porque houve uma discussão, foi desrespeitado em algum momento. Precisamos entender que essas coisas fazem parte da vida. A vida é dinâmica, é um movimento de ir e vir, é um fluir de coisas o tempo todo. E nós estamos o tempo todo reagindo a essas coisas, a esses eventos. E nem sempre serão eventos bons. Neste momento, estamos vivendo uma pandemia que deixa todos inseguros em relação ao futuro, em relação aos planos que havia feito, em relação ao que está por vir, ao que vai acontecer, em relação às consequências de muitas coisas que já estão acontecendo. Muitos planos são frustrados e, com isso, as pessoas muitas vezes entram num quadro de adoecimento.
ou pelo menos se veem com alguns sintomas, alguns sentimentos ruins e buscam por tratamento acreditando que aquilo é algum transtorno, que aquilo precisa ser medicado, precisa ser tratado, precisa ser analisado. E aí precisamos entender que muitas vezes é só uma reação normal do evento. Eu estou frustrada com algo que deu errado, então logo eu vou ficar triste, eu vou ter sentimento de raiva, eu vou demorar um pouquinho para processar aquilo, alguns dias, dependendo do evento, às vezes até mês, para depois eu dar conta de seguir com mais facilidade, voltar a ficar sorrindo, feliz. Se eu tenho uma perda grande de alguém muito especial, eu vou vivenciar um luto, é normal que eu fique triste por muitos dias, que eu perca o apetite, algumas noites de sono, que eu demore a voltar à minha rotina normal, que eu demore a ficar feliz e tenha prazer em fazer coisas que eu fazia antes. Tudo isso faz parte do processo de luto, faz parte dos processos de perda, dos processos de frustração. Esses sentimentos precisam ser vividos. Não adianta querer passar por eles simplesmente tomando uma medicação ou querendo algo que alivie aquilo e eu passe por aquilo como um trator e vá seguindo, vá seguindo, vá seguindo. Não adianta fazer isso. O que eu percebo é que muitas vezes a gente está querendo passar pelas coisas de uma maneira muito rápida. Precisamos entender que esses processos ruins, eles também são necessários. Nós vamos ter que vivê-los. Ficar só entorpecendo, deixando o sintoma ali guardadinho, sem vivenciar essas experiências, só faz com que eu adie esse processo, que eu vá viver num momento à frente, em algum outro momento, um adoecimento maior por não ter processado essa experiência direito, não ter vivenciado isso, não ter elaborado essa situação toda. Então, o que tem acontecido é que as pessoas, muitas vezes, elas não estão enfrentando um transtorno, elas estão passando por situações normais que elas não estão tendo facilidade de aceitar as próprias emoções. E isso sim é que torna o processo ainda mais difícil. Muitas vezes o que é preciso é uma orientação, um acompanhamento sobre como lidar com esse processo, como passar por isso, para que depois eu possa seguir em frente, né? Um processo mesmo de facilitar a aceitação das próprias emoções, a compreensão daquilo que eu estou vivenciando, a validação dessas emoções em mim. Quando a pessoa começa a aceitar e entender aquilo que ela está passando, tem um olhar para dentro de si com carinho daquilo que ela está vivenciando, é o primeiro passo para facilitar essa cura, essa aceitação, esse transpor desse momento difícil. Então, o que eu quero com esse tema proposto é sugerir aí que você faça uma autorreflexão, que você pare e analise se você não está vivendo uma fase difícil simplesmente, né, que está exigindo de você algo além, ou se você não está passando por uma frustração, se você não teve uma perda de algo ou alguém que era importante, né, às vezes sonhos, planos que foram desfeitos e você está tendo aí então emoções ruins que você precisa simplesmente validá-las, recebê-las, olhar para dentro de si e entender que é possível vivenciar essa emoção e que em algum momento ela vai passar. Apesar de ser ruim, ela vai passar. Afinal, tudo passa. Coisas boas passam,
mas as coisas ruins também passam. Então precisamos ver as coisas muito mais sobre essa ótica. E quando é que uma emoção ruim se torna então realmente adoecimento? Eu preciso ver quando eu estou passando por coisas assim na vida que exigem de mim, né, essas emoções ruins que eu estou passando, esses momentos, exigem de mim uma certa adaptação e eu não dou conta de fazer isso, a minha vida está paralisada, eu estou há muito tempo nesse processo de sofrimento, não estou conseguindo seguir adiante. Quando a minha emoção às vezes está deslocada, por exemplo, num momento feliz eu estou triste, ou num momento triste eu estou feliz, né? Que teoricamente seria um momento triste, eu estou sorrindo, eu estou feliz. Aí sim a gente percebe um adoecimento, né? Um transtorno que precisa ser tratado. Ou quando, como eu já falei, esse processo se estende muito mais do que é esperado, né? Tem um processo de luto, por exemplo, e a pessoa não elabora aquele luto, não se resolve, não consegue seguir adiante depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano, e aquilo vai se prolongando, 2 anos, 3 anos, e a vida da pessoa não segue. Então, aí sim, a gente precisa cuidar disso, entender que isso pode ter desencadeado algum transtorno, um transtorno depressivo, um quadro de ansiedade grave que precisa ser tratado, mas quando não, precisamos entender então que é apenas uma emoção condizente com o momento, né? É um momento difícil, eu estou triste e validar essa emoção. Parar de ficarmos atendendo à necessidade de mostrar, de dizer para o outro de que eu estou sempre bem, estar sempre sorrindo. Isso não é possível. Isso aí só em rede social, na televisão, onde as coisas são editadas, onde as coisas são preparadas. Na vida real não é assim. Na vida real temos altos e baixos, dias bons, dias maus, dias tristes, oscilações de humor dentro de uma, né, de uma perspectiva normal, sem grandes alterações, mas temos uma oscilação sim, um dia um pouco mais feliz, um dia um pouco mais triste, outro dia nem tão feliz e nem tão triste, normal, né? Então, é isso. Precisamos acolher as nossas emoções sem patologizar tudo, achar que tudo é transtorno, achar que tudo é doença, que estar triste, o seu filho está triste, está chorando, está um pouquinho mais quietinho. Quantos dias faz isso? 2 dias, 3 dias? Aconteceu alguma coisa, mãe? Aconteceu? Ah, ele perdeu alguma coisa que ele queria muito. Ah, ele estava com planos de uma viagem que não vai acontecer mais. Ok, é compreensível, é uma frustração. Algo de muito bom não vai acontecer mais, ou pelo menos não agora. Então vamos acompanhar, vamos acolher, vamos validar esse sofrimento, esse sentimento. Olha, eu sei que você está triste, que isso ia acontecer, não vai mais, né? É normal ficar triste. Permita ele viver essa tristeza por algum tempo e depois tente mostrar outras coisas positivas para que ele direcione esse olhar, para que ele comece a fazer novos planos, para que ele comece a sonhar com outras coisas novamente. E só se isso não acontecer, se ele não sair desse processo, é que você tem que ter um olhar um pouquinho mais detalhado, procurar ajuda, pedir uma orientação. Então, desse mesmo exemplo que eu dei sobre o filho, que isso sirva para você também, né? Se você está vivenciando um momento difícil, um casamento que acabou, um emprego que você perdeu, que você olhe para isso, né, com respeito por esse seu sentimento, por essa sua dificuldade ali, acolha, vivencie e que depois olhe para frente, siga adiante.
Eu espero que te ajude a refletir aí, então, e que você aprenda a acolher os seus sentimentos e as suas emoções. Um abraço.